Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Planilheiros Brasil. Eu sou Renato Lira e hoje vamos falar sobre uma visão geral da interface do usuário do Power Query, muito importante para fazermos transformações apenas com poucos cliques do mouse. A gente sabe que o Power Query ele existe tanto dentro do Excel quanto do Power BI. Aqui nós temos uma parte de trabalho do Excel aberta e ele existe dentro da guia dados no grupo obter e transformar dados. Para eu abrir a interface do usuário, basta eu iniciar o editor do query. Você vai ver que a interface do usuário do Power Query do Excel ela é muito parecida com a interface que temos no Power BI Service. Aqui eu não tenho nenhuma consulta adicionada. Vamos para o exemplinho do Power BI, que eu já tenho uma consulta já pré-carregada. No Power BI, o Power Query fica dentro da página inicial, na parte de consultas, onde a gente consegue transformar os dados. A interface é muito parecida com a do Excel, porém é importante a gente perceber as suas divisões para ter uma maior fluência na navegação e criação das etapas necessárias para nossas transformações. Primeiramente, se você abrir o editor do Power Query e não enxergar a barra de fórmulas, é importante, tá? Pois nos próximos vídeos a gente vai começar a entrar nas fórmulas geradas automaticamente pelo usuário e alterá-las para fazer aquela coisa que até então era muito difícil de se fazer, tá? Então, para habilitar a barra de fórmulas, é importante que a gente vá no grupo Exibição, barra de fórmulas, onde a gente consegue ver o código gerado automaticamente por essa interface do usuário. No grupo da esquerda, a gente vê as consultas. As consultas possuem todos os códigos, todas as instruções que acessam os dados, transformam os dados ou combinam os dados, ok? E nesse exemplo só tem uma, mas poderiam ter múltiplas. Na direita, a gente tem as propriedades dessa consulta selecionada no momento, onde nós temos as etapas aplicadas, que nada mais é do que uma receita de bolo, passo a passo, desde a conexão com a fonte onde o dado está armazenado, pode ser um Excel, pode ser da web, pode ser um sistema corporativo, até o final de todas as transformações que a gente quer. Uma vez selecionado o passo, a gente consegue ver a pré-visualização da etapa. E como que a gente adiciona uma etapa nova? Primeiro temos os grupos em cima, onde eu consigo adicionar etapas. Por exemplo, transformar essa coluna selecionada, colocando todos os campos maiúsculos. Você repara que à direita foi adicionada uma nova etapa aplicada, onde ele coloca pela barra de fórmulas todos os campos da unidade de federação em maiúsculo, usando a funçãozinha text.upper. É importante que você fique curioso e tente entender todas as funções que são criadas automaticamente para a gente. Eu poderia ter feito essa mesma operação de uma outra forma, que por acaso é a minha preferencial. Então, eu posso excluir essa última etapa recém-criada, eu posso reconstruí-la criando com o botão direito em cima da coluna, no qual eu quero aumentar, deixar todos os caracteres com a caixa alta, vir no grupo transformar e transformar maiúsculos. Por que eu prefiro mexer por aqui por dentro? Porque esse menu de cima, como toda ferramenta da Microsoft, ele muda com frequência. E esse grupo aqui, ele é mais estável. E como que a gente usa majoritariamente esse grupo? Aqui, no canto superior esquerdo, nós temos as opções onde a gente consegue mexer na tabela como um todo. Quer seja operações que adicionam colunas ou operações que mexem no número de linhas, quer seja para reduzir ou para acrescentar. Em cima de cada coluna também nós podemos determinar o tipo de dados que vão estar embaixo de cada coluna. Esses são os tipos de dados primitivos que o Power Query permite. Como já falamos, ao clicar com o botão direito em cima da coluna, nós temos uma série de operações para fazer em cima dessa coluna, ou mesmo a gente pode adicionar filtros. Uma experiência muito parecida com o que a gente tem no Excel,
Porém, adicionamos esses filtros mais complexos e robustos, onde, a depender do tipo de dados assignado à coluna, você tem ferramentas específicas. Nesse caso, é uma coluna de texto, eu tenho filtros de texto. Nesse outro caso, é uma coluna de população, eu tenho filtros de números, pois o tipo está como um número inteiro. Tá? Então, essa é a interface principal do Power Query. Nós também podemos, aqui nas consultas, adicionar outras etapas, como acrescentar consultas. Eu posso fazer uma referência na consulta, onde eu tenho exatamente o meu estado inicial, é o estado final da consulta referenciada. Deixa eu renomear aqui para referência. E eu posso adicionar novas etapas, como, por exemplo, clicar com o botão direito na unidade da federação, agrupar por. Nesse agrupar por, eu posso contar quantas linhas existem para cada unidade da federação. Eu posso adicionar outras colunas, por exemplo, todas as linhas, que eu vou chamar de tudo. Tá? Tudo. Você pode reparar que eu usei a interface do usuário, mas para corrigir, eu posso usar a barra de fórmulas, que a coluna fica com o nome apropriado. O Power Query, ele consegue ver uma tabela dentro da tabela. Então, nesse caso, eu, a partir de uma tabela anterior com 270 linhas, eu agrupei. Eu mantive apenas as 27 linhas, que são as unidades da federação únicas, com a contagem de linhas que tem em cada uma dessa unidade e, resumidamente, na tabela, eu tenho os valores dessas 10 linhas especificamente para o filtro. Então, um outro elemento aqui também nos permite visualizar e fazer nossas transformações de maneira mais apropriada é essa pré-visualização. Se você clicar na parte branca de um item que está achurado de amarelo desse jeito, você consegue ter uma pré-visualização dessa tabela. E, caso você queira navegar pelos dados exclusivamente do Amapá, você pode clicar e ele nos cria uma nova etapa apenas com esses dados filtrados. Além de criar uma referência, eu posso, por exemplo, em cima da população, fazer uma duplicata. Tá? Então, nesse caso, eu tenho uma duplicata. E essa duplicata, ela copia exatamente a mesma receita de bolo, exatamente as mesmas etapas aplicadas da coluna original, da consulta original, certo? Então, se eu voltar na minha população e remover essa última etapa de texto em maiúsculas, você pode perceber que a minha duplicata, ela continua com a expressão de texto em maiúscula, porém, a minha referência, nesse caso, como eu tinha feito aquela agrupei e fez drill down, ele quebrou, mas ele manteve a não caixa alta, ou seja, manteve o texto do seu jeito original. Tá? Então, a gente consegue ver essa dependência de consultas na guia exibição, dependência de consultas, onde a gente tem uma consulta chamada população, e o resultado final da população é o insumo para a minha consulta referência. Já a duplicata, por mais que ela tenha sido originária da minha população, ela não tem vínculo nenhum. É como se eu copiasse e colasse o arquivo. Os dois ficam de maneira independente. Tá? Então, só para finalizar essa visão geral da interface do usuário do Power Query, cada consulta dessa, na verdade, é traduzido num código. Código esse que, para cada linha, você consegue ver ao selecionar nas etapas aplicadas. Mas o código dessa expressão inteira você pode ver em exibição, editor avançado, onde você tem o código por inteiro referente a essa minha consulta referência. Tá? E esse código é muito importante, deixa eu pegar aqui o da população, pois se você tiver acesso à fonte dos dados, você pode copiar o código inteiro, deixar salvo no Ctrl+C e voltar para o Excel. E no Excel, você pode adicionar uma nova consulta. Botão direito, nova consulta, outras fontes, consulta nula. E essa consulta nula vai ser criada a partir de um código, que eu posso ir no editor avançado dessa consulta e selecionar tudo, Ctrl+V. Então, exatamente a mesma consulta que eu fiz a partir do meu Power BI, eu consegui transplantá-la aqui para o Power Query do Excel
e seria a mesma coisa do Power Query Online que existe no Power BI Serviço.